Boa noite a todos. Esse tema de hoje foi escolhido em função de uma pergunta que no sábado anterior ao que passou, uma pessoa da plateia fez acerca de manipulação, até colocando a internet como uma grande agência de manipulação. E como a Casa Espírita segue princípios ligados também à ciência, e em função de nós já termos uma ciência maravilhosa, que é a neurolinguística, dentre tantas outras maravilhosas, nós trabalhamos por princípio não colocar a palavra que esteja com uma carga social negativa, mas colocar aquelas que positivam a situação. E por isso nós não trabalharemos no sentido de afirmar, nem dizer que não existe manipulação. Nós trabalharemos elementos que nos levam a sermos sujeitos na nossa vida, onde estivermos e em que tempo estivermos. E aí que escolhemos esse tema, com autoconhecimento, livre-arbítrio, autodeterminação, autocontrole, que vai levar à autonomia. Para embasar o nosso encontro, nós vamos ler uma página do Livro dos Espíritos, que está no livro 3º e vai da questão 843 até a 850, que trata de livre-arbítrio. Não sei se todos sabem, o Livro dos Espíritos é composto de perguntas e respostas. Livre-arbítrio, questão 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é mais restrita. Ela se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades e adaptação ao planeta. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao seu livre-arbítrio, ao exercício do seu livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições, mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito encarnado é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar algumas de suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito, permite que ele as construa. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto de assassínio, é seguramente seu próprio espírito que a possui, e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para apenas se ocupar da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior,
porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Aquele cuja inteligência esteja perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e desde então não goza da mesma liberdade. Essa alteração é frequentemente um aprendizado para o espírito que, até então, pode ter sido às vezes vão e orgulhoso, fazendo o mau uso de suas faculdades. Ele pode reencarnar num corpo que lhe permita ser um idiota, como o déspota no corpo de um escravo, e o mau rico no corpo, quem sabe, de um mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Digamos, enfim, até mesmo da matéria sobre o espírito, que é fazer com que ele possa aprender mais. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez desculpa os atos repreensíveis? Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, comete duas. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com sua inteira liberdade possível. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável do que ele pelo que fazes. A posição social não é, às vezes, um obstáculo à inteira liberdade de ação? O mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Para quem quiser reler, está no capítulo 3º, no livro 3º, faz parte do capítulo 10, e é um capítulo que cuida da lei de liberdade. Então, só lembrando, também, porque às vezes alguém chegou e depois que eu comecei a leitura, nós estamos hoje trabalhando um tema em função de uma pergunta que foi feita, que é acerca da possível manipulação que, eu não diria só a internet, mas que as frentes que foram se desenvolvendo, inclusive as frentes culturais, podem, entre aspas, nos fazer. A primeira coisa é que, como viram pela leitura acerca de livre-arbítrio, nós espíritas temos o livre-arbítrio como um de nossos princípios, é um dos princípios do espiritismo, e trabalhamos para valer essa questão, porque já sabemos, não só por orientação, mas que por nós mesmos, que nós escolhemos o que fazemos. Reconhecemos que é uma tarefa que requer de nós muito cuidado, porque é facílimo numa cultura que ainda traz uma carga muito forte de materialismo, nós sermos quase que agentes da nossa não escolha por não nos atentarmos adequadamente. E que, como é cultura, e cultura é muito forte, é fácil nós tripudiarmos sobre esse princípio da escolha. E não tripudiamos por má fé, não tripudiamos por, entre aspas, má vontade, mas por não estarmos observadores, atentos
do que devemos escolher para a nossa vida. Quando nos damos conta, até mesmo porque somos partícipes de cultura latina, que é uma cultura onde nós somos meio que afoitos. Nós, às vezes, falamos sem pensar. Decidimos sem pensar adequada e profundamente como necessário para algumas decisões. E ainda temos que fazer mais uma consideração preliminar, que é o processo de educação. Nós, quando chegamos à Terra, através do processo reencarnatório, recebemos o processo de educação, que é o que vai nos ajudar a fazer a nossa adaptação ao planeta, à cultura e às nossas famílias. Então, nós todos os dias sofremos, ou pelo menos devemos sofrer, um processo de adaptação, sofrer no bom sentido da palavra sofrer, que é estarmos sujeitos a processo de adaptação a essas grandes famílias. Então, nós temos família biológica, nós temos família espiritual, nós temos família profissional, nós temos família filosófica, nós temos família religiosa. E quando nós falamos de família espiritual, nós não estamos falando apenas de espíritos desencarnados. Nós temos família espiritual encarnada. Eu posso, ao encontrar essa senhora, numa primeira vez, já num processo de comunicação ali, alma a alma, perceber que encontrei um par. Uma identificação. E são encontros muito fortes. São enriquecedores. Às vezes saímos em estado de graça daquele encontro. E vamos ao longo da caminhada com aquela pessoa, comprovando dia a dia que realmente ela faz parte da minha família espiritual. E vai caber, inclusive, a mim preservar esse encontro, que vai todos os dias se refazer, ele não vai se repetir. Nós não vivemos de repetições. Por mais que a gente pense que repetiu, eu vou encontrar, fiz um encontro uma primeira vez, vou encontrar uma segunda, uma 15ª, uma 100ª vez, e quem sabe eu penso, e até fale com ela. Já nos encontramos repetidas vezes, e todas as vezes foi uma riqueza te encontrar. Mas não é repetida vez. Porque cada vez que nos encontramos, éramos uma outra pessoa, cada uma de nós, e fizemos novos encontros de ideias. Nesse caminhar de sujeitos que somos, nós vamos cada vez mais nos conhecendo. Até bem pouco tempo, quando a gente falava em autoconhecimento, ou alguém falava para nós em autoconhecimento, parecia ser até uma coisa inatingível, autoconhecimento. Parecia ser uma coisa muito filosófica. Até demais para nós. Mas quando vamos amadurecendo, e hoje, graças a Deus, em função do volume de informações que nós estamos aí trocando, nós vamos alcançando melhor o sentido das palavras e vamos percebendo que autoconhecimento é apenas o que eu conheço de mim. E que eu estou aqui para eu me acessar. Então eu tenho condições de me conhecer. Integralmente, quem sabe me conhecer da caminhada que eu fui fazendo até agora, sim. Integralmente, às vezes não, porque estamos nos renovando a cada instante. E nesse renovar, a pessoa que eu sou agora, a partir das 8, quando nos encontramos aqui, eu vou voltar para casa alcançando. Vou amanhecer amanhã alcançando. E vamos fazer novos encontros e vamos nos alcançando.
e vamos nos renovando a tal ponto que nunca vamos estar conhecedores integralmente de nós, porque não estamos parados no tempo o suficiente para estarmos nos lendo. Graças a Deus, nesse processo de nos conhecermos e irmos em função do conhecer, nos alocando em nossas frentes de trabalho, através dos talentos que vamos vendo que trazemos, nós vamos descobrindo o quanto é maravilhoso essa capacidade, essa dádiva que Deus nos permite de sermos livres para agir. E fazer valer esse princípio. Porque às vezes nós, em função até de ser um país tropical, um clima quente, num dezembrão aí, fazer livre-arbítrio, será que é fácil? Daí vamos agora para um frio. Num frio abaixo de zero, será que também é fácil fazer livre-arbítrio? Será que é fácil fazer livre-arbítrio na opulência, tendo bastante dinheiro? Será que é fácil fazer livre-arbítrio na falta de dinheiro? Aí nós percebemos que nós não viemos para facilidades. Em qualquer dos extremos que estivermos, ou no meio também, não vai ser tão simples assim, mas vai ser sempre possível dentro do nosso esforço. Vai ser sempre possível, no que conhecemos de nós, fazer nossas escolhas através de um processo e já nos levando também a ele de autodeterminação. Vamos ter que estar autodeterminando. Dei uns exemplos bem banais aí. Autodeterminando no frio, dizer, saia dessa moleza de achar que está frio, enrole no máximo de pano que você tiver e ponha um sapato nesse pé e determine no que você tem que fazer. Aí vamos para autocontrole. Será que é fácil o autocontrole? Por exemplo, na fartura, nós percebemos que não. Quantos na nossa cultura estão com as taxas acima do que deveria estar? As taxas mesmo, essas bem bioquímicas que eu estou falando. Estou falando de açúcar, taxa de açúcar no sangue, taxa de colesterol, taxa de triglicerídeos. Estamos com elas altas porque não temos o que comer ou porque temos e temos que escolher comer dentro desse parâmetro aqui. Não menos porque precisa de energia para trabalhar. E não mais porque tem que manter minhas taxas. E comida eu posso guardar para amanhã. Quem veio antes de mim já desenvolveu até geladeira. Depois desenvolveu freezers. Várias maneiras de empacotar comida para guardar. Então eu não preciso ir com tão afoita. Posso me modular. Né? Quando nós vamos olhando o básico, que a gente acharia assim, nossa, que exemplos mais banais que essa criatura está trazendo, nós percebemos que eles não são tão banais assim. Ao contrário, eles são situações estruturais. Porque são situações que me levam a fazer um processo de autoeducação permanente e continuada, porque ela não pode ser interrompida hora nenhuma, que vai me preservar para eu viver o máximo o meu capital de vida aqui na Terra.
Quando uma cultura está com o processo de educação em crise, fica mais difícil exercer livre-arbítrio. Porque se educar vem de educare, e que quer dizer cultivo do espírito, se ele não for bem cultivado para se inserir na cultura e ser autodeterminante sobre si, veja a dificuldade que fica para essa pessoa fazer as escolhas. Mas é algo que nós temos que pensar muito, porque trazemos Deus em nós. Então, trazemos uma consciência que é plena. Todos trazemos. A criação divina não é algo como, por exemplo, esse livro. Criar um livro, não vou pegar esse que é um livro que não está abandonado. Não, ela criou esse livro, depois, inclusive ela mesma achou horrível o trabalho dela, mas mesmo quando ela estava lá até satisfeita com a criação dela, ela já despejou o livro no mercado e ele foi. Deus não. Cada uma de suas criaturas o traz imanente em si. Então, trazemos uma consciência plena, que é nossa diretora, nos fala, nos orienta, às vezes até nos repreende, nos ajudando a nos constituir bons viventes do processo do livre-arbítrio. Nesse processo de educação que vamos fazendo, de autoeducação permanente, continuada, vamos aprendendo na autodeterminação, o autocontrole, para constituirmos uma autonomia, para viver essa fartura de opções que temos. Às vezes eu vejo as pessoas reclamarem que hoje está difícil, que hoje está aquilo, que hoje está aquilo. E eu pergunto, mas será que essa pessoa efetivamente gostaria de voltar a viver como viveu o homem da idade da pedra? Será que ela gostaria de viver menos opções? De coração mesmo, assim. Gostaria mesmo? De quando desencarnar, fazer a escolha de reencarnar num planeta que esteja bem lá no início, que todos os dias estão bilhões deles em formação. A não ser que seja uma escolha extremamente missionária, que a gente, por consciência do muito que já recebemos de todos, queremos ir favorecer os que estão ali começando e nós chegarmos lá com um acervo melhorzinho e auxiliar aqueles irmãos. Não estou falando disso, porque é consciência missionária. E a pessoa faz o seu exercício de livre-arbítrio, assim como esses grandes iluminadores da humanidade fizeram, né? Jesus Cristo. E temos outros. Francisco de Assis, Buda, Lao Tse, Gandhi, é bem aí do nosso século, né? Nelson Mandela, Martin Luther King. Olha o quanto a humanidade se beneficiou com a passagem desses espíritos aqui pela Terra.
espíritos que sabem determinar sobre si, que é o objeto principal do nosso encontro de hoje, refletirmos sobre nossas escolhas, na multiplicidade de elementos que temos. Que, na verdade, tudo que Deus vai permitindo que a humanidade alcance no sentido de construções são para o bem. Nossa dificuldade está em nos determinarmos, constituirmos autonomia para vivê-las. Vou dar uns exemplos bem, eu diria, aqueles que todos pensam o contrário. Quando Deus permitiu que a humanidade alcançasse a condição de utilizar os fitoterápicos como fitoterápico, não de forma incipiente, quase na tentativa entre estou mal, vou tomar isso para ver se dá certo, e sobreviveram, e assim foi começando nesse processo lá incipientemente empírico, até chegar no empírico mais avançado e alcançar os foros de ciência. Mas vamos pensar agora já num momento em que a humanidade já está como fitoterápicos, plantas onde é possível isolar seus princípios ativos, ajudar a humanidade com eles na forma isolada. Vamos pensar na coca. Extrair o princípio ativo para fazer uso em hospitais, doenças ligadas à depressão e outros similares. Aí as próprias pessoas trabalhadoras ali começaram a usar escondido. Inclusive ocorrendo furtos e tudo. E onde chegamos hoje? Na falta de autonomia para se administrar frente a uma substância que seria maravilhosa para a humanidade, hoje tem que ser proibida, lastimavelmente. E é esse um caos, né, o que estamos vivendo. E assim outras plantas, a cannabis também, a mesma coisa. Vamos para um mais leve, mas que também faz um dano na nossa cultura. Álcool. Os opioides. Estão aqui, né? Todos eles, né? Todos eles. Todos medicinais, né, Viviane? Todos medicinais. Nenhum deles deixa de ser um produto altamente medicinal. Todos sem condições de ser usado. Que está nos faltando condições de livre-arbítrio para saber usar. Agora, vamos para o mais leve. Álcool. Não menos danoso, né? Asepsia dos hospitais, asepsia na nossa casa, asepsia quando necessitamos uma asepsia melhor, por algum evento no corpo, um corte, uma coisa. Extração de princípios ativos de plantas. O álcool é um dos mais indicados. E o que acontece com o nosso exercício de livre-arbítrio na escolha do uso? Perdemos de tê-lo como um produto saudável. E é assim que nós estamos chegando agora a ver a internet. E temos que todos refletirmos, antes
que ela também passe a ser vista como nociva. E já tenho visto pessoas dizerem que a internet manipula, porque nós, por acaso, fazemos o que não queremos? Acessamos o que não queremos? Nesse caminho aqui, nós inclusive já chegamos à indústria farmacêutica. Já estamos desenvolvendo preconceitos contra ela. Quer dizer para os senhores que eu trabalho com produtos naturais. Não estou aqui para divulgar a indústria farmacêutica, não. Só devemos ter um profundo respeito com ela, com seus produtos, e assim como precisamos de respeito para o uso de todos esses, precisamos de respeito para o uso dos produtos farmacêuticos. E é um respeito que deve ir com relação ao produto, com relação a nós, com relação a todos os que vivem no planeta. Porque na medida que eu uso indiscriminadamente, por falta de exercer bem meu livre-arbítrio... Plantio, Hã? o plantio é livre. O plantio A é colheita livre. é obrigatória. É obrigatória. E quando nós, por exemplo, utilizamos na indústria, com relação aos produtos farmacêuticos, nós utilizamos indevidamente, eu faço com que ele fique mais caro para aquele que precisa realmente, o que precisa realmente. Por exemplo, vamos pensar numa classe que é bem simples, analgésicos. Analgésicos. Eu lá com o meu fígado, que não é a melhor criação que eu consegui fazer, eu desrespeito essa questão, estou falando de verdade mesmo, tá? Eu desrespeito essa questão no meu exercício de livre-arbítrio, desrespeito a minha própria situação, faço alimento que não posso, na hora que não posso, na combinação que não devo, tenho lá as minhas indisposições, dor de cabeça, enjoo, não sei o quê. Ao invés de ir para os fitoterápicos, que o Brasil é o maior detentor da maior flora no planeta, em matéria de fitoterápicos, ao invés de ir para ele, eu vou para os analgésicos, às vezes até de ponta, que irmãos meus realmente necessitam. Eu não. Eu preciso mesmo é fazer uma boa planta que faça uma desintoxicação junto com uma analgésica e mais 24 horas vou estar inteira. Mas na medida que eu vou não me reconhecendo, já te dou aviso, não me reconhecendo, não alocando adequadamente no meu espaço, eu começo a prejudicar os demais. E o primeiro que eu prejudico, quem sabe seja os que estão ali sendo o mote do momento. No momento nós estamos falando de internet e versus a palavra manipulação. Será que ela nos manipula ou nós nos permitimos o uso exagerado? Pois não, irmão. Você acha que florais de bar da Califórnia resolve alguma coisa, ansiedade, essas coisas assim? Não... Como? Florais de bar da Califórnia, florais, você acha que resolve as questões? Se a pessoa tiver o cuidado de não usá-lo de forma absoluta e usá-lo relativamente, o uso relativo você usa o floral, mas também você busca, volta aqui, você busca dentro de você, viaja para dentro de você mesmo, encontra suas características,
seus sintomas, de preferência que viaje para dentro de você mesmo e também no tempo retorne onde começaram os primeiros sintomas, veja quais foram os eventos que aconteceram naquele período antes dos primeiros sintomas, jogue a luz espiritual que você construiu de lá para cá naqueles eventos. E você terá um aliado maravilhoso, é o floral de Bach. Nós sempre trabalharemos o conjunto. E essa coisa de caminhar para dentro de nós, nos enxergarmos, verificarmos quando começaram os primeiros sintomas. Aí se você me disser, mas eu nem me lembro que eu era criança, consulte os mais velhos da sua família para eles lhe informarem de eventos que aconteceram e que você em criança registrou, não conseguiu trabalhar bem aquele registro até hoje e ele está ali. Ele está ali. E como nada é parado no cosmos, ele está em movimento e tem que ser iluminado pela sua luz. Em alguns eventos, desculpa eu estar me alongando com ele, porque eu acho que é um assunto que é pertinente a todos nós. Alguns eventos nós vamos ter que priorizar, por exemplo, a luz da compreensão. Noutros vai ser a luz do perdão. Outros é a luz da justiça. Isso que aconteceu, não é justo que eu fique levando fulano ao pé da letra, porque eu não sei a mãe que ele teve, eu não sei o pai que ele teve, eu não sei quem foram as professoras dele, qual foi a escolarização dele para o bem na vida, qual foi a caminhada, como foi a caminhada dele. Daí quando você vai jogando todos esses eventos, você vai olhando, fazendo esse olhar, olhando, e olhando você vai enxergando a si e ao outro, a si e ao outro, vai se iluminando, ilumina o registro. Mas se você quiser uma orientação melhor, pode me ligar e a gente agenda, tem um atendimento aqui na casa. Você trabalha com isso, né? Com floragem, né? Você trabalha com floragem, né? Eu não. Nós temos sim uma prateleirinha de florais. A gente trabalha plantas medicinais, produtos naturais, produtos para a saúde, etc. É legal. Mas não sei se mais ou menos deu uma... Sim, deu para juntar tudo aqui. Porque uma das características tudo faz parte aqui desse tema. Sim. Uma das características dessa dificuldade de nos exercer no nosso livre-arbítrio, de sermos sujeitos, de sermos efetivamente agentes da nossa caminhada, uma das dificuldades dessa falta da condição de ser agente na nossa caminhada é elegermos as coisas de forma como se aquela coisa sozinha fosse resolver. E nós vivemos, graças a Deus, um conjunto. A internet é muito poluída de vez em quando. Você falou que a gente tem livre-arbítrio para ver a internet. Só que a internet ela chegou de uma forma muito pesada. Às vezes as informações são tão pesadas que você não consegue nem... A gente pode ter livre-arbítrio para poder ver, mas fica muito próximo da gente. Fica próximo porque nós nos aproximamos dela. Por exemplo, vou pegar a minha área. Qual é a área que fica próxima de mim? É próxima de mim a vida dos atores? Não. Ficar próximo de vida de ator para quê? Eles podem invadir meu computador lá que eu vou vou passando. Pode invadir aí o celular, vou passando também. Não é próximo de mim. Não vou me aproximar, não vou escolher. Para que eu vou escolher? O que eu quero saber? Quem engravidou, quem está na Globo, quem saiu, quem fez a novela, quem vai fazer, que hora vai trabalhar? Não está
próximo de mim, está ali no instrumento. Mas o instrumento eu é que mando. Agora, essa menina escreveu um texto sobre hipérico. Ah, está próximo de mim. Vem para o meu lado. Essa aqui escreveu sobre educação. Vem para o meu lado. Vou querer ver, vou trazer para próximo de mim. Até então ele está no instrumento. Mas o instrumento não sou eu. Eu administro o instrumento. Ah, receita de como fazer uma boa costela de vaca. Está próximo de mim. Não como vaca. Vou perder meu tempo como fazer costela de vaca? Ou outra opção qualquer? Não está próximo de mim. Está ali no instrumento. Mas eu mando para longe para quem se aproxima voluntariamente daquele conteúdo e aquele conteúdo se aproxima daquela pessoa. E nós vamos ter que fazer este aprendizado. O que é que se aproxima de mim numa condição de que eu tenha me aproximado. Porque senão não está próximo de mim, só está no instrumento. E nós sabemos separar o instrumento e nós. É um instrumento maravilhoso? Um instrumento maravilhoso. Imagina, eu sou de 52. Até os meus 30 e muitos anos, para fazer uma boa pesquisa, tinha que sentar num ônibus, desembarcar na UFRJ, aí lá não tinha aquele conteúdo, tinha, mas não era exatamente. Aí tomava um outro, desembarcava na Fiocruz, aí na Fiocruz tinha, não, mas tem mais esse aqui. Me falaram que na UERJ tem. Tomava um outro dia, porque essa altura o dia já tinha acabado, né? O dia para ir para o UFRJ se encerrava, você tinha que no outro dia voltar de noite para sua casa, ir para anunciar onde? Atrás do conteúdo que estava na Fiocruz. Depois estava trancado na biblioteca da UERJ. Não, mas não é bem da UERJ, é no hospital da UERJ que tem esse conteúdo que você quer, é o hospital fulano, na biblioteca de não sei o quê, aí você outro dia para lá. E agora? Fácil. Eu chego em casa hoje, quero um determinado conteúdo e vou clicando e vai aparecendo artigo do mundo todo. Então um instrumento desse tem que ser extremamente valorizado, mas a gente valoriza as coisas na medida que a gente usa bem. Eu posso ter um sapato maravilhoso, se eu não usá-lo bem, ele é um sapato para dias de chuva, porque vem um cano até o meio da canela, ele é emborrachado, ele é para frio e chuva, e eu resolvo pôr a 40 graus num dia seco de fevereiro, no Rio de Janeiro. Vou estar feliz com aquele sapato? É isso. Na medida em que nós formos sendo efetivamente agentes para escolher, nos respeitando no tempo, no espaço e dentro do que somos, nós valorizamos tudo que está à nossa volta. Valorizamos inclusive aquelas coisas que a gente acharia horríveis, mas as veremos como artigos de aprendizado. Às vezes é de valorização. Olha, esse irmão não está conseguindo gerenciar um status de homem de trabalho para gerar recurso para morar dentro de uma casa, está morando debaixo da marquise. Deus já me permitiu construir condições para estar fora disso. Já escolhi trabalhar desde cedo, etc, etc, que me permite ter uma moradia, ter uma cama limpa, um cobertor gostoso para eu dormir limpo. Aí você valoriza, você não vai ficar gastando o seu tempo em culpar político, culpar não sei quem, xingar não sei quem, porque aquela pessoa está ali. É claro que você vai fazer suas preces. No autoconhecimento, você vai se reconhecer como alguém que já conseguiu estar fora daquela situação, pelo menos momentaneamente, reconhecendo que é uma dádiva
que muitas pessoas e muitas situações contribuíram para você estar nesta condição, que Deus vai iluminar aquela criatura para ela também estar assim. E nisso nós vamos vibrando uma atmosfera de mais paz. Vibrando uma atmosfera de mais equilíbrio. Nós vamos emanando padrões vibracionais melhores. Sabendo que todos nós, encarnados, desencarnados, os seres que estão evolucionariamente numa caminhada anterior à nossa, absolutamente todos dependem desse equilíbrio. E não acharmos que somos manipulados. Eu até escrevi, eu vou ler rapidamente, porque eu já sabia que eu ia derivar para muita conversa e não ia chegar exatamente no ponto que eu gostaria. A gente se conhece, né? Já sabe do que vai acontecer. Como espíritas, poderíamos afirmar que a mídia seria capaz de manipular incondicionalmente audientes submissos, passivos e não críticos, os chamados acríticos? Poderíamos afirmar que existem pessoas sem condições de fazer escolhas no planeta, a não ser os portadores de doenças dos quais nós devemos cuidar? As relações entre mídia e público são complexas, vão muito além de uma análise simples, comportamental, de estímulo-resposta. Cada indivíduo sendo um espírito e cada espírito um acervo de conhecimento, as mensagens transmitidas pelos veículos de comunicação não são recebidas automaticamente e sem nenhuma avaliação. Assim, o discurso midiático pode perder seu significado original nessa controversa relação emissor-receptor, desde que o receptor esteja se posicionando nele mesmo, no seu mundo, na sua construção, no seu conhecimento. Cada indivíduo está envolto em sua própria bolha ideológica, que é atributo do seu processo de individualização e de evolução, que condiciona sua maneira de interpretar e agir sobre o mundo. A questão é sermos corajosos o suficiente para nos interpretar e ir corrigindo nossas disparidades. Mídia sempre estará sugerindo pautas. Cabe a nós, seus receptores, aceitarmos ou não. Nos decidirmos sobre as ofertas, das quais podemos gostar ou não. Mas mesmo as que gostarmos, avaliarmos se devemos gostar, se devemos escolhê-las. Mídia é apenas, a nosso ver, um entre vários quadros de referência, aos quais um indivíduo recorre como argumento para formular suas opiniões, para viver sua realidade. Competem com os veículos de comunicação, como quadros ou grupos de referência, fatores subjetivos, psicológicos, por exemplo, história familiar, trajetória pessoal, trajetória política, filosófica, científica, predisposição intelectual, o contexto social, que é renda, sexo, idade, grau de instrução, etnia, educação, e o ambiente informacional, que é a nossa associação, considerando que é sempre comunitária, nosso trabalho, nossa igreja, etc. Os vários tipos de receptores situam-se numa rede de referências em que a comunicação interpessoal e a midiática se completam. Cabe a nós escolher essas complementações.
constata-se que internautas acionam seus mecanismos de interesses, de defesas individuais ou coletivas para filtrar as informações veiculadas, traduzindo-as e absorvendo-as segundo seus próprios valores e interesses. Gente, isso tudo eu escrevo de acordo com minha família, tá? Não precisa ir fora dela, não. Quem tem família grande, a família é nosso laboratório. Ressalte-se que o cidadão comum, estou falando agora dos meus lá do mato, não tem o domínio completo da estrutura linguística. Assim sendo, nem mesmo os analfabetos funcionais representam um alvo completamente vulnerável à persuasão midiática, pois suas próprias dificuldades interpretativas o impediriam de replicar fielmente qualquer tipo de discurso ideológico que seja oriundo dos meios de comunicação em larga escala. Isso eu vivo, provavelmente a Márcia lá na fazenda viva também, né, Márcia? Trabalha na roça. Dentro da prática do livre-arbítrio, os veículos de comunicação podem até ser expectativas manipuladoras ou idealizar um modelo de público, mas a recepção de um enunciado vai sempre ser individualizada e recriada pelo sujeito. Afirmar que uma pessoa absorva passivamente o conteúdo midiático é negligenciar o próprio processo evolutivo que ao longo de milhões de anos dotou o ser humano de um cérebro que lhe propiciou uma postura reflexiva frente à sua existência, frente à vida. Por outro lado, os veículos de comunicação são neutros? Sem titubear, a resposta é não. Não são neutros. Seria ingenuidade intelectual pensar que são, pois não há discurso despretensioso, não existe discurso neutro. O detalhe é que quem recebe também não é neutro. Vou voltar. Se eles não são neutros, quando emitem lá os discursos, nós também não somos neutros. E aquele menino, qualquer que a gente pense, coitado, não teve escola, não teve isso, não teve aquilo, não há o neutro. A gente se criou em meio rural e ninguém lá era neutro. E ninguém lá era bobo o suficiente para ser manipulado, como continua não sendo. A questão é escolher com que ocupar nosso tempo. Aí sim, nós estamos ocupando em demasia com assuntos que não nos enriquecem, que não são para nós. Aí é uma escolha. Escolhemos nos ocupar com isso. À medida que melhoram os índices de educação... Não, desculpa, vou ler uma outra frase que ela é importantíssima. Todo emprego, isso é no neutro e não neutro, todo emprego de signo, que é qualquer sinal, qualquer símbolo, é ideológico, ou seja, é formador de ideias. À medida que melhoram os índices de educação e de autoeducação continuada e de instrução da população, a influência da mídia, claro, tende a ser menor, até mesmo porque vamos nos ocupar mais de nós. Constituirmos processos de educação continuada que permita a todos nós massa crítica suficiente para sermos sujeitos ativos onde e em que tempo estivermos, há de ser uma de nossas plataformas de ação. Fortalecer em cada um de nós as consultas à nossa consciência. Ela é nossa diretora, na imanência com Deus, nosso Criador, ela nos orienta, nos dirige, nos fala, às vezes até nos repreende. Ela nos auxilia no autocontrole e na autoadministração, na aplicação e na contínua construção do autoconhecimento, fortalecendo e nos auxiliando na construção de nossa autonomia, sempre relativa, mas sempre autonomia. Pois não, querido? O que você falou ali vem de encontro com a cultura e a filosofia judaica. O judeu, ele passa a vida inteira ensinando a seu filho uma frase: nunca acredite no que te falam, questione sempre, questione.
eles ficam nascendo, passam a vida inteira na criança colocando essa frase, até ficar adulto. Questione. É isso aí. É o resumo daquela nossa É fala. verdade relativa. É verdade relativa. Vai sempre questionando e construindo. Nós vamos agora ouvir uma mensagem do nosso orientador espiritual, nosso querido irmão Leocádio. Em seguida, nós iremos para o passe. Os médiuns estarão todos de máscara para a segurança dos senhores, mas quem estiver sem máscara, entre à vontade, que nós não estamos preocupados com essa questão. É uma questão de responsabilidade social nossa estarmos com nossas máscaras. Tá bem? E nós queremos sempre lembrar os irmãos que o trabalho e o atendimento dos espíritos a cada um que aqui está não se encerra no momento que faz o passe. Ele vai até o final da reunião, que é quando nós fazemos a prece de encerramento final. Tá bem?